Salve galera, eu tô com 4 máquinas diferentes aqui para explicar um pouco sobre a evolução da máquina e a diferença entre os sistemas, né? 2 máquinas um pouco mais antigas, menos utilizadas do que antigamente, né? 2 máquinas PEM com sistemas aqui que elas têm uma certa evolução e eu vou explicar o porquê, tá? Primeiro a gente tinha as máquinas do tipo Direct Drive, né? Onde o conjunto excêntrico era acoplado diretamente no eixo do motor e a agulha ia acoplada diretamente aqui, tá? Depois surgiram sistemas que também têm um conjunto excêntrico, também é acoplado diretamente no motor, mas eles deslocam um pistão, né? Então, aqui ele gira, o pistão sobe e desce dentro do chassi da máquina, fazendo essa movimentação aqui. Então, é uma batida reta, enquanto nessa aqui a gente tinha uma batida que ela tinha uma pequena oscilação na ponta. Eu particularmente a nível de uso, sempre achei mais interessante esse tipo de sistema aqui para traçados, por conta da precisão e pouca movimentação na ponta da agulha, e esse tipo de sistema aqui um pouco melhor para pintura, justamente porque essa pequena vibração que tinha na ponta da haste da agulha, ela meio que facilita, como se ela entrasse meio abrindo a perfuração na pele, melhorando bastante para pintura, tá? E aí, agora transpondo isso aqui para os sistemas atuais, se vocês perceberem, os sistemas não são muito diferentes desses mais antigos aqui, ó. Pegando uma máquina Direct Drive, uma Corum Direct Drive aqui, ó, ela tem um conjunto excêntrico, né? Também acoplado diretamente no eixo do motor, e uma haste que só não é uma agulha de haste, mas é uma agulha que ela é uma haste que ela encosta na parte superior do cartucho, né? Na haste do cartucho, fazendo com que, se a gente levar, né, a grosso modo aqui, a gente tem exatamente a mesma coisa que tinha nas agulhas de haste, né? Então a gente tem esse tipo de movimentação. Claro que o cartucho ele reduz um pouco aquela movimentação que tinha na ponta da agulha de haste, porque o cartucho estabiliza um pouco essa oscilação, mas ela ainda ocorre, tá? Só que o sistema, se vocês perceberem, é exatamente o mesmo. E se a gente pega aqui uma FK Irons, por exemplo, essa aqui a gente está com uma Flux Max, nós também temos um sistema de pistão. A gente tem um conjunto excêntrico, ele é muito parecido com esse conjunto excêntrico aqui, se a gente for parar para perceber, mas a transmissão, ela desloca um pequeno pistão dentro de uma guia. Então a batida dessa máquina aqui é retinha, como acontecia nessas máquinas. Então é um paralelo muito curioso para ver que, sim, houve sim essa atualização, especialmente para o uso das máquinas PEM, mas o sistema ele é mais ou menos semelhante ao que era anteriormente, tá? E aí o que acontece? Se vocês repararem, né, aqui a gente está apenas com a parte dos motores, olha só o tamanho e posição dos motores nessas máquinas aqui. Eles normalmente ficavam na horizontal e eram motores maiores que tinham um consumo energético muito maior porque eles eram acoplados em uma fonte de bancada onde o problema de consumo de energia não é tão grande. Aqui nessas máquinas em compensação são motores muito pequenos, eles precisam ser motores, né, em formatos mais verticais, não que o motor esteja na vertical, mas o formato dele é mais vertical, ele é mais comprido na vertical, para que ele caiba dentro desse pequeno tubo aqui e a gente consiga fazer o acoplamento da transmissão num espaço muito reduzido. Esses motores, eles também consomem muito menos energia, justamente porque as fontes de alimentação agora já são muito mais para o lado das baterias e tem uma capacidade limitada. Se a gente bota um motor que consome muito, a bateria desgasta muito rápido e também tem a vida útil muito pequena. Então, é uma evolução que ela é bastante interessante de se entender, porque aqui norteia várias características do equipamento. Se você tem uma miniaturização do motor, você tem características do motor especificamente diferentes desse outro tipo de sistema, ainda que o sistema de movimentação seja semelhante como eu demonstrei aqui, beleza?